Oi, gente, meu nome é Priscila. Vou contar aqui como eu venci a timidez. Eu sofria com a timidez. Tinha momentos que tinha que ir no banheiro para o corpo aliviar. É, eu não conseguia falar, não vinha nada na minha mente quando tinha muitas pessoas conversando entre si e eu estava ali envolvida no grupo. Não saía nada, eu ficava calada. E uma das questões, duas questões que eu vi que, graças a Deus, com terapia e com a ajuda de Deus, que a solidão e a dependência emocional estava muito envolvida com isso. E a solidão, eu tive que pesquisar versículos, ler Bíblia, orar, jejuar, fazer terapia para melhorar isso. E eu vi versículos, pregações que falavam que eu não estou sozinha, que Deus está sempre comigo. E eu decorei esses versículos e falei comigo sempre, todo dia, por meses. Eu falei comigo todo dia que Deus está comigo, que eu não estou sozinha, não tenho que temer. E decorei os versículos e falava comigo todo dia. E não só isso, eu tinha começado a ter experiências com Deus, que Ele estava comigo mesmo, que Ele me dava sinais, me mostrava pássaros, me mostrava coisas entre mim e Ele, falava comigo nos momentos difíceis, porque também eu não desisti. Toda questão, momentos com pessoas que eu me sentia que eu estava sendo desprezada, vinha sentimento, vinha pensamento, mas eu não aceitava. Eu falava comigo mesma com um pensamento: Deus está comigo, Deus está comigo. E comecei a sentir que Deus estava comigo mesmo nos momentos. Outras questões, a dependência emocional. Eu aprendi que todas as pessoas, elas são ovelhas. Eu sou ovelha. E as pessoas, se não tiver pastor, se não tiver Deus como seu pastor, elas não sabem o que fazer, não sabem o que é da vida. As pessoas machucam porque estão machucadas. Então, como eu vou me apegar a pessoas se elas são assim? Eu tenho que me apegar a Deus. Ele não muda, Ele é forte, Ele é minha rocha. Então, eu fiz terapia, orei muito, jejuei muito, li muita Bíblia, vi versículos, pregações. Eu decorei versículos falando que Deus é minha rocha, que Ele não muda, que Ele não me decepciona. Então, eu comecei também falar para mim todo dia esses versículos e ter também experiências com Deus. Para eu melhorar, aconteceu muitas questões com pessoas. Eu desagradei pessoas, tive que pedir perdão. Pessoas ficaram chateadas comigo e eu tive que aguentar o sentimento e o pensamento de rejeição, mas lembrar que Deus, Ele nunca me rejeita. Então, eu tive muitos testes de solidão, muitos testes de dependência emocional, e eu não fugia, eu aguentava. E eu não desistia, eu pedia ajuda para Deus, pedia força para Deus. E depois de tanto ir na fé e na força, Deus começou a me dar muitas experiências que Ele estava comigo. Cara, e uma das experiências mais fortes foi que o Espírito Santo estava comigo o tempo todo. E que Ele que ia falar com as pessoas por mim. Eu não precisava me preocupar, ter medo, porque era o Espírito Santo que ia falar com as pessoas, me usando. Porque uma coisa que eu aprendi, não tem segurança.
dá muita ansiedade conversar com as pessoas. Não? Eu não quero conversar com elas. Eu quero ficar no meu mundinho. Ele me mostrou que eu não tinha nenhum fardo de aprovação, de solidão, de ter a aprovação das pessoas, que o fardo era dele. Que ele que ia falar alguma coisa. E se eu falasse alguma coisa que chateasse alguém, a culpa é dele, né? Foi o Espírito Santo que falou através de mim. Claro que eu sempre sou muito disciplinada. Então, realmente, o Espírito Santo me usa e fala com as pessoas. Porque se qualquer pessoa que não tem um espiritual bonitinho assim, que cuida do espiritual, falar, o Espírito Santo me usa, eu vou falar qualquer pessoa, qualquer coisa para a pessoa. Não, não é assim. Realmente você tem que dar. Nós temos que nos esvaziar para o Espírito Santo usar a gente mesmo. E cara, nossa, teve um dia que Deus, ele me mostrou que tinha até demônio envolvido com essa questão de timidez. Eu sonhei que uma pessoa toda encapuzada, ela tinha um capuz na cara dela, assim, que mostrava só. Não mostrava o rosto dela, que o capuz estava meio que fechado, assim. Eu estava na cama, deitada, e ele pulou em cima de mim. E ele foi que meio pra pegar no meu pescoço, assim. E eu falei, sai, não sei o que, não sei o que. Então, eu vi que era demônio. Eu tinha que ter autoridade para expulsar. Então, Deus me mostrou que para ter autoridade, eu tenho que vencer todas as questões possíveis. Então, eu comecei a me forçar a falar mais com as pessoas. Porque era demônio, né? Eu ia deixar um demônio ficar na minha vida. Então, era questão de sobrevivência agora. Nossa, isso foi um baita de um empurrão para eu melhorar bastante. Então, toda vez que eu me sentia que era difícil falar com as pessoas, que eu tava meio fechadinha e tava difícil, eu falava, não, eu tenho um demônio envolvido, eu tenho que expulsar da minha vida. Então, eu parava a pessoa na rua e falava de Deus com ela. Eu pegava mais força para falar com as pessoas na igreja, principalmente no final do culto. E eu sempre lembrava, o Espírito Santo está comigo. Então eu vou com a força dele e é ele que vai falar. Nossa, principalmente nas horas que eu lembrava que era o Espírito Santo. No momento de ir até a pessoa era bem difícil, mas depois eu começava a falar, me vi uma segurança. Eu ficava tão tranquila que eu falei, caraca, é o Espírito Santo mesmo. E isso me deu mais e mais força para falar, porque não era eu mais, era o Espírito Santo. Na hora de falar na igreja, quando as pessoas perguntavam a minha opinião, nossa, tinha momentos antes de ser curada que meu corpo tremia, o coração batia acelerado, dava vontade de ir no banheiro. E eu comecei a ver que eu não sentia mais essas coisas. Tinha momentos que eu sentia, mas era muito menos. E comecei a ter mais confiança em falar, comecei até a falar mais alto. E eu via que era o Espírito Santo mesmo, porque não era eu ali, como assim eu estou assim? E também teve uma vez que me pediram para orar. Meu Deus. Eu foquei que o Espírito Santo estava me ajudando. E eu falei tão bonito. E me deu até vontade de chorar com a presença de Deus, assim. E eu falei de uma forma tão bonita na oração que eu nunca tinha orado daquele jeito.